joguei no colo. Ei. Não, eu acabei de privar ela só para vir testar aqui. Eu me testei. Ali, então entra no Mas vamos tocar aqui, você vai vendo aí. Ei. Sai no chiadinho, mas ele vai ficar mesmo, porque acho que é da mesa. Mas tá saindo. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, eu sou a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Escutou como é que tá lá? Ah, tá saindo, tá com chiadinho, mas o som tá bem tranquilo. Não, mas o som, eu só quero saber o som. Não, tá saindo. E a lá. Já tá ao vivo, já vai. Muito boa noite a todos vocês que estão junto conosco, nos acompanhando nessa live. Deus possa continuar abençoando a sua vida, a nossa vida, nos ajudando nesse tempo que nós estamos vivendo. Um tempo diferente, um tempo onde nós estamos mais afastados uns dos outros, mas sempre juntos, adorando, louvando e exaltando o nome do nosso Deus. A palavra do nosso Deus, ela diz que Deus, Ele é a nossa rocha, o nosso rochedo, nosso porto seguro. Ele é o Altíssimo, aquele em que nós nos refugiamos nele, como hoje pela manhã nós estávamos falando. E nesse instante nós vamos orar e vamos clamar a Deus que Ele possa nos auxiliar, nos ajudar, continuar sendo esse rochedo forte, essa fortaleza da nossa vida, essa nossa esperança, essa nossa salvação a cada dia. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Pai santo e querido, nós nos colocamos diante do Senhor nesse momento, certo de que o Senhor se faz presente, ó Deus, aqui neste lugar, e se faz presente com cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, ó Deus, pela internet. Que o Senhor possa ser com cada um de nós. Louvado, engrandecido e exaltado seja o teu nome, Deus.
que o Senhor possa conduzir o nosso coração à adoração, ao louvor, à exaltação do teu santo e bendito nome. Que o Senhor possa nos levar, Deus, mais perto de Ti, a entender ainda mais, ó Deus, a Tua palavra, a entender o que o Senhor quer falar conosco nesse tempo, nessas oportunidades, nos momentos em que nós estamos passando. Deus Santo, prepara o nosso coração, a nossa mente, para louvar o Teu nome, para ouvir a Tua palavra, para nos alimentarmos, ó Deus, daquilo que vem do Senhor. Que cada um de nós, ó Deus, esteja pronto, Deus, para ouvir a Tua voz, ouvir aquilo que o Senhor tem dito para cada um de nós nesse tempo. Que o nosso coração, ó Deus, experimente da Tua palavra o consolo, o conforto, a presença gloriosa do Senhor sobre nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela Sua presença em nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade agora de estarmos aqui louvando o Teu nome. Exaltado e glorificado seja o santo e bendito nome do Senhor. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Vamos continuar louvando o Senhor nesse instante? Boa noite, meus irmãos. E que você em casa, juntamente conosco, continue louvando e agradecendo o nome desse Deus que tem feito grandes coisas por nós e nós nos rendemos diante dele pelo seu amor e pela sua misericórdia, por tudo aquilo que ele já fez e ainda faz por nós.
Pai, tendo a oportunidade de estarmos prostrados diante do Senhor, reconhecendo as nossas pequenezas, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, e podendo tratá-los, Pai, através da Tua Palavra. Nos ajude a buscar uma intimidade com o Senhor. Nos ajude, Pai, a nos rendermos verdadeiramente diante dos Teus pés, para que a nossa alma seja lavada pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande
abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, Senhor, a tua igreja te adora. Ó Deus, aqui estamos, Pai, para levar o teu povo, ó Deus, que está dentro da tua casa, a adoração, ao perfeito louvor a ti. Receba o nosso louvor, Pai, que estamos aqui, aqueles que estão nas suas casas, ó Deus, que o Senhor possa ir de encontro a cada lar, ó Deus, que o Senhor possa revigorar as forças, ó Pai, daqueles que estão cansados, ó Deus, que o Senhor possa alicerçar os passos daqueles que estão, ó Pai, muitas vezes destruídos, ó Deus. Tem misericórdia, Pai, desse tempo que nós temos passado. Ó Deus, transforma os nossos corações para que nós possamos temer ao Senhor dia após dia, para que nós viemos buscar o Senhor quando estivermos aqui de todo o nosso coração, Deus. Em nome do Senhor Jesus, abençoe a cada um dentro da sua casa, dentro do seu lar. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Prepara o nosso coração para escutar a Tua palavra neste momento, ó Deus, que vem diante do Teu trono,
para as nossas vidas, Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor, no livro dos Salmos, Salmo 56. Você pode nos acompanhar aí também com a sua Bíblia em casa, livro dos Salmos, Salmo 56. Um salmo que é uma oração de confiança em Deus. Um salmo que é um triunfo de fé. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi, quando os filisteus o prenderam lá em Gate. Ele fugia de Saul e encontrou ou buscou refúgio entre os filisteus, os inimigos, mas eles o prenderam. Então é um salmo que é um triunfo de fé. Esse salmo diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os meus inimigos sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos como aguardando a hora de me tirarem a vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derruba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer um simples ser humano? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças, pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Este é um salmo que retrata uma oração de confiança em Deus. Como eu disse, é um triunfo de fé. E quando nós olhamos para esse salmo, nós podemos aprender algumas lições importantíssimas para a nossa vida, quando nós olhamos para essa oração de confiança em Deus, escrita pelo rei Davi. Essa oração de confiança em Deus, em primeiro lugar, ela clama pela misericórdia de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. A misericórdia de Deus é para onde nós devemos correr. É para a misericórdia de Deus que nós devemos fugir. É para a misericórdia de Deus que nós devemos ir quando nós estamos passando por tempos difíceis, por tempos complicados, por situações que nos deixam muitas vezes apavorados, com medo, com fobias. É para a misericórdia de Deus que nós corremos, e essa misericórdia de Deus alcança a nossa vida, alcança a nossa história. Quando nós olhamos para esse salmo, nós vemos o rei Davi dizendo que estava sofrendo opressão. Todo dia eles me oprimem, diz ele, e lutam contra mim.
Aqueles inimigos estavam ali querendo destruir o rei Davi, querendo acabar e aniquilar com a vida dele, mas ele disse: eu corro para a misericórdia de Deus, eu corro para a mão de Deus, eu corro para o cuidado de Deus. Ele decide fazer de Deus a sua confiança, depositando toda a confiança dele somente no Senhor. Em Deus todos os nossos medos são silenciados. Em Deus, tudo aquilo que traz medo para o nosso coração, silencia. Quando nós lemos aqui o versículo 3 e o versículo 4 em especial, o texto diz assim: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. Quando o medo vier, quando a assombração vier, quando os temores vierem, quando as fobias vierem, quando aquilo que faz o nosso coração estremecer vier contra nós, nós devemos confiar em Deus e somente em Deus. Como o tempo em que nós estamos vivendo. Quantas pessoas, nesse último mês que nós passamos, esse mês que está sendo marcado pelo isolamento social, que esse mês que está sendo marcado pela quarentena, quantas pessoas se encheram de medo, de pavores, de fobias. Nós tememos pela nossa vida, pela vida dos nossos parentes, aqueles que têm filhos pequenos como eu, tememos pela vida dos nossos filhos, mas o rei Davi está dizendo para nós que nós não devemos temer os inimigos, pelo contrário, é confiar no Senhor. O nosso Deus é soberano, Ele é poderoso, é o Deus da providência. Nada foge ao controle de Deus, nada foge à ação de Deus, nada foge ao mandato de Deus. Deus, Ele diz e tem a última palavra sobre a nossa vida e tem toda a palavra sobre a nossa vida. Então o rei Davi, quando ele estava ali repleto de medos, repleto de temores, repleto de desconfiança, porque estava entre os seus inimigos, os filisteus, ele diz: quando eu temer, quando eu ficar com medo, quando eu tiver temor, hei de confiar em ti. O versículo 4, ele vai dizer assim: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me poderá fazer o mortal? Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós estamos dizendo que nós confiamos só no seu poder, na sua ação, na sua atuação sobre a nossa vida. É como o Salmo 23 diz, que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quando Deus está conosco, nada devemos temer, nada pode nos aterrorizar, nada pode nos fazer ficar acuados, entristecidos e aborrecidos e distantes, achando que não temos um Deus poderoso. O Salmo 23 é prova disso, também escrito pelo rei Davi: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, e talvez você acha que você está passando por um vale da sombra da morte, por causa do desemprego, porque você adoeceu, porque você começou a ter tosse durante esses dias, porque você sentiu dores no peito, ou dores no corpo, ou dores na cabeça, talvez você já comece a ver sombras da morte ao seu redor, mas quem passa pelo vale da sombra da morte com Deus, passa na confiança do Senhor e passa sem temer, porque Deus está conosco. Quando nós olhamos para esse salmo, então, este salmo é um salmo que reafirma, redobra a nossa confiança somente em Deus, dizendo que é em Deus que eu coloco minha confiança, é em Deus que eu deposito tudo aquilo que eu tenho, todos os meus temores, todas as minhas indagações, todos os meus questionamentos, todas as minhas perguntas, tudo aquilo que mexe comigo e me estremece por dentro, eu devo depositar diante de Deus, pois Ele é o Deus da minha confiança e Ele é poderoso para arrancar lá de dentro de mim todo tipo de medo, todo tipo de temor, todo tipo de angústia, todo tipo de dor. Por isso, nos tempos em que nós estamos vivendo, nós devemos depositar
toda a nossa confiança em Deus, redobrar nossa confiança em Deus, reafirmar nossa confiança em Deus, e quando o medo vier, nós vamos dizer como o salmista Davi: hei de confiar em Ti, Senhor, hei de confiar em Ti. Confiança em Deus. Por que nós devemos ter confiança em Deus? Em primeiro lugar, pelo fato de Deus conhecer todas as nossas aflições, todas as nossas queixas. Deus conhece tudo a nosso respeito. Conhece, a palavra ainda não me chegou à língua e o Senhor já a conhece toda. Tudo Deus conhece. E o versículo 8 desse Salmo 56 diz o seguinte: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhe, olha o que diz o Salmo: recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? Deus, Ele sabe cada uma das minhas lágrimas. Ele conhece cada um dos meus temores, cada uma das minhas dores, cada um dos meus passos. Ele sabe quais os passos que eu dou, quantos passos eu dou. Nada está fora do conhecimento de Deus. Deus conhece todas as coisas, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe a quantidade de fios de cabelo que tem na minha cabeça. Ele sabe quantos fios caem por dia. Ele sabe tudo a meu respeito. Por que eu devo confiar então em Deus? Porque Deus conhece tudo a meu respeito, tudo sobre minha vida, tudo que eu passo, tudo que eu passarei, tudo que eu já vivi, tudo que eu já fiz no oculto, no escondido. Tudo Deus sabe, tudo Deus vê. Por isso eu devo confiar no Senhor. Em segundo lugar, porque eu devo confiar no Senhor? Pelo fato de Deus, Ele saber não só todas as minhas lágrimas, mas pelo fato de Deus conhecer todas as minhas orações, todos os meus pedidos. Olha o versículo 9: no dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Eu posso confiar no Senhor. Eu posso depositar minha confiança em Deus, porque no dia que eu invoco o Senhor, todos os meus inimigos batem em retirada. Saem todos eles. As dores, os medos, as fobias, os temores, as angústias, os traumas, tudo vai embora. Quando eu clamo ao Senhor, quando eu coloco-me diante dEle, quando eu invoco o Senhor, o medo do desemprego, o medo da falta de sustento, o medo da família adoecer, tudo pode ir embora. Quando eu clamo ao Senhor, quando eu invoco o Senhor, os meus inimigos baterão em retirada, porque uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Como diz a própria Escritura, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós devemos confiar somente nesse Deus. Em terceiro lugar, nós devemos confiar no Senhor pelo fato de que a sua fé, a nossa fé em Deus, nos coloca num patamar acima do medo. Versículo 10 e versículo 11 diz o seguinte: em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o ser humano? O que o ser humano pode fazer pela minha vida? O que o ser humano pode auxiliar na minha vida ou tocar na minha vida, se eu coloco minha confiança na palavra de Deus, se eu creio nesse Deus cuja palavra eu louvo, neste Deus eu coloco toda a minha confiança. E quando eu coloco minha fé em Deus, eu estou num patamar acima do medo, acima dos temores, acima das angústias, acima das dores, acima do desespero. Quando eu coloco minha confiança somente em Deus. Eu devo colocar minha confiança em Deus em quarto lugar, pelo fato
de que Deus está comprometido em cuidar daqueles que são seus. Deus está comprometido em cuidar daqueles que o servem. Versículo 12, olha o compromisso do salmista com Deus. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Trarei as ofertas de ações de graças. Os votos que fiz, eu os manterei. Por que eu devo confiar no Senhor? Por que eu devo depositar minha confiança em Deus? Porque eu estou comprometido com Deus. Eu estou comprometido com o meu Senhor. Os votos que fiz, eu vou mantê-los. Os votos que fiz, eu vou cumpri-los. Os votos que fiz, eu vou tratar de cumprir cada um deles. Quais os votos você fez ao Senhor? No dia da sua conversão, no dia que você foi recebido como membro na igreja, quando você foi batizado, ou quando você batizou os seus filhos. Quais os votos você fez no dia do seu casamento? Quais os votos você fez de compromisso do seu diaconato, do seu presbiterato, do seu pastoreio? Quais os votos você fez diante de Deus quando você orou a Ele, pedindo uma bênção, pedindo a intervenção dEle? Quais os votos você fez? Você os cumpriu? Você tem cumprido esses votos que você fez diante de Deus? O salmista vai dizer assim: eu posso confiar em Deus porque eu tenho um compromisso com Deus, porque eu sou comprometido com Deus, e eu sendo comprometido com Deus, Deus é comprometido comigo. Deus cuida da minha vida, porque eu cumpro meus compromissos com Ele, e Ele cumpre as promessas dEle comigo, e Ele é poderoso para fazer isso. É assim que nós podemos confiar em Deus, pelo fato de termos um compromisso com Ele, uma aliança com Deus, uma aliança eterna, uma aliança que está marcada na história, através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, essa aliança que ninguém pode quebrar. Aqueles que Deus deu para o Senhor Jesus, de modo nenhum alguém pode arrancá-los de sua mão. Essa é a promessa, esse é o compromisso que nós temos. Em sexto lugar, nós podemos dizer que a nossa confiança está em Deus, pelo fato de nós termos ainda no futuro muitas ocasiões para louvar a Deus. Olha o versículo 13: pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Deus é o Deus, como diz o salmista Davi, que o livrou a alma dele da morte. Sim, Deus é o Deus que livrou os pés dele da queda, de cair em tentação, de cair em pecado. Deus é o Deus que faz e preserva a nossa vida. Por isso eu posso confiar em Deus, porque Ele preserva a minha história, Ele preserva a minha vida, Ele cuida de mim, Ele cuida da minha capacidade, Ele cuida de tudo aquilo que eu preciso, de tudo aquilo que eu sou, de tudo aquilo que eu vejo, de toda a minha vida, todo o aparato que envolve a minha vida. Deus cuida de mim, Deus cuida de todas as coisas a meu respeito. Quando nós olhamos então para o livro dos Salmos, Salmo 56, esse salmo é o triunfo da fé. Aqui está Davi dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim. Aqui está o rei Davi dizendo: derruba, Deus, os meus inimigos. Aqui está o rei Davi dizendo: Senhor, eu tenho votos de vitória diante do Senhor. É assim que nós redobramos a nossa confiança em Deus. É assim que nós dizemos a Deus: Senhor, eu confio somente em Ti. Que você faça assim também em sua vida. Quando eu ficar com medo, diz o salmista Davi no versículo 3, hei de confiar em Ti. Quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti. Talvez durante esse período que nós estamos vivendo, de isolamento social, de quarentena, de distanciamento dos nossos irmãos, familiares, amigos,
distantes da nossa rotina diária, tão comum no nosso dia a dia, nós muitas vezes vamos ter que dizer: quando eu ficar com medo, hei de confiar em Ti. Que você repita isso muitas vezes para o seu coração. Que todas as vezes que o seu coração estiver com medo, com temores, com angústias, com fobias, com tremores e lutas por fora e tremores por dentro, como diz o apóstolo Paulo na 2ª carta de Coríntios, que você possa dizer: hei de confiar em Ti. Hei de confiar em Ti. Deposite toda a sua confiança somente em Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai santo e querido, louvado, engrandecido e exaltado seja o Teu santo nome. Deus, muito obrigado pela vida do rei Davi, e porque o Senhor nos proporciona, Deus, através desse salmo escrito por ele, na inspiração do Seu Santo Espírito, alimentar, ó Deus, e fortalecer o nosso coração nessa noite. Ó Deus, ajuda-nos a confiar somente no Senhor, a depositar toda a nossa confiança somente em Ti, a colocar toda a nossa esperança somente em Ti, a entender, Deus, tudo que a Tua palavra diz sobre as promessas, sobre aquilo, ó Deus, que nós precisamos depositar diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar somente em Ti, a colocar, Deus, a nossa vida diante do Senhor, diante de cada medo, de cada angústia, de cada dor, de cada momento difícil, de cada momento, Deus, de solidão que vier sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Ajuda-nos a dizer: hei de confiar em Ti. Ó Pai Santo, que essa seja toda a nossa confiança, que toda a nossa mente, o nosso coração, Deus, deposite diante do Senhor o que precisamos, aquilo que buscamos, aquilo que necessitamos. Honrado seja o Teu nome, Deus. É nos braços do Senhor que nós podemos descansar. É nos braços do Senhor que nós podemos, ó Deus, dizer que nós temos força para continuar, que nós temos condições, ó Deus, de passar por esse tempo na confiança do Senhor, no sustento do Senhor, no amparo que o Senhor nos dá. Louvado, engrandecido, exaltado, honrado seja o Teu santo nome por todo esse cuidado. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em Teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em Teus braços
braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o cai tua graça, e caiu de novo em tuas mãos, e cai tua graça, e caiu de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Que a graça de Deus, nosso Pai, a comunhão do Santo Espírito, o amor que foi derramado naquela cruz pelo Senhor Jesus Cristo, repouse sobre vós, povo de Deus, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus continue abençoando a nossa vida, a nossa semana. Muito obrigado pela sua presença, participando conosco. Deus continue o fortalecendo. Em breve, se Deus permitir, nós estaremos todos juntos, reunidos, como um culto público, juntos na igreja. Mas enquanto isso, continue tendo o seu tempo de culto doméstico, abençoando sua casa, sua família, em oração, em comprometimento, na busca e no fortalecimento de uma vida com o Senhor. Deus abençoe e até mais.